nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui nesta manhã para aprendermos com o Espírito Santo de Deus mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na qual estamos estudando nesse trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição essa que foi com base no livro de Jó, comentada pelo nosso pastor José Gonçalves. E nesta manhã estaremos estudando a lição de número 10, a última defesa de Jó. Textual: ou não se vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4. Verdade prática: ao olhar retrospectivamente o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Pois bem, meus amados irmãos, eu gosto sempre de fazer um paralelo entre o textuário e a verdade prática. E aqui no nosso textuário, ele vem nos falando, Jó, na palavra de Jó, ele comentando aqui que Deus vê essas perguntas do jeito que eu vejo no livro de Jó. Muitas delas já é uma pergunta já afirmativa, é uma pergunta com base em algo que a pessoa que está perguntando já crê, já fala, já comenta acerca daquilo, por causa que tem aquela conotação de que a pessoa crê naquilo. Então Jó aqui perguntando, se Deus não vê todos os nossos caminhos? Então, na verdade prática, ele está nos dizendo, lembre, quando Jó fala isso, e quando eu vejo aqui a verdade prática, o comentário está dizendo que nós, ao olharmos para o nosso passado, vemos a nossa retrospectiva da nossa vida, nós temos que nos lembrar o quanto Deus trabalhou nele, trabalhou no nosso passado, trabalhou na nossa vida anteriormente. Assim glorificaremos sempre ao nome do Senhor, o nosso Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 29, versículo 1 a 5, no capítulo 30, versículo 1 a 5 e no capítulo 31, versículo 1 a 5. Objetivo geral: mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Ou seja, Jó estava ali agora nesta lição, se lembrando de todas as coisas, numa nostalgia, na saudade que tinha de alguma coisa, do seu tempo de passado, de alegria, de glória que tinha, e agora estava privado, não estava tendo nada disso na sua vida. Introdução: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das suas bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e de vergonha que ele passa no presente, Jó não aceita que as coisas terminassem assim e, portanto, ele deseja que se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Pois bem, quase em todas as lições nós estamos sempre vendo situações desse tipo. Seja no presente, seja falando agora dessa lição que Jó está se lembrando do seu passado, ou seja até mesmo apontando para o futuro, situação dos seus amigos acusarem a Jó, pensando que Jó tinha culpa por causa de todo o sofrimento, que tinha pecado oculto. Nós vemos sempre Jó desejando apresentar-se diante de Deus para ter a sua defesa, por causa que ele cria e sabia que não tinha pecado oculto na sua vida, e sempre acreditando que poderia se apresentar diante de Deus e Deus iria estar o justificando também diante dos seus amigos. Pois bem, então acabando-se as palavras de Jó, porque Jó ali para de falar e depois nós vamos ver um quarto amigo de Jó entrar em ação, Eliú, que nós vamos ver na próxima lição. Ele fala aqui, acabaram-se as palavras de Deus, é uma retrospectiva, é algo que ele vem comentando, falando do passado, Jó falando do passado, lembrando da sua prosperidade material e espiritual. Então, mas agora é a situação totalmente contrária ao passado dele. Agora no presente ele está sofrendo um momento de escárnio, que todos zombam dele, que todos debocham dele, e ele mais uma vez deseja se apresentar diante de Deus para fazer a sua defesa. A última defesa de Jó, no tópico primeiro, Jó lembra seu passado de glória. Contudo,
Prosperidade material e espiritual. Jó demonstra sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Pois bem, aqui Jó, se lembrando da prosperidade material e espiritual que ele tinha, ele tem essa lembrança desse passado glorioso, como que Deus o protegia, que era um homem tão abençoado, tão maravilhado por Deus, e agora ele estava vivendo esse momento triste e tenebroso na sua vida, mas Jó sempre crendo em Deus. Ponto 2. Reconhecimento social. Jó também se lembra de sua função de respeitado juiz. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece no livro. Ele dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Jó protegia os pobres e punia os opressores. Ele dava apoio social aos menos favorecidos. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava. Nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz. Pois bem, quando ele fala aqui do reconhecimento social, aqui nós vemos talvez uma explicação porque que no livro de Jó tem alguma coisa de bastante linguagem jurídica, né? Defeitos, direitos, deveres, coisas desse tipo. No livro de Jó aparece, talvez por causa que ele era um juiz esse que defendia tanto os jovens como os velhos, né? Protegia os pobres. Então ele esperava de todo esse reconhecimento social que ele tinha, que agora nos seus últimos dias ele também tivesse a sua vida mais tranquila, mais sossegada, porque foi um juiz de bem, um juiz de direito que defendia as pessoas. Ponto 3. Uma ponderação importante. Jó era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do contexto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista, nos termos modernos. Isso seria forçar o texto e além do que está escrito e sobrepor o pensamento político da Bíblia. Então, o que acontece? Aqui há uma ponderação, algo que nós devemos pensar, algo que nós devemos analisar sobre a vida de Jó. Então, ele era um juiz, ele defendia as pessoas, mas nada tem a ver com a situação de um socialista, como nos tempos modernos nós vemos pessoas defendendo direitos e causas antibíblicos até mesmo. Então, Jó não era nesse padrão, ele defendia pessoas, mas tudo do padrão bíblico, nada contrário ao que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos fala. Tópico 2. Jó lamenta seu estado presente. Ponto 1. Desprezo por parte do jovem e das classes menos favorecidas. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado, sua miséria. Os mais velhos eram objetos de grande estima, por isso ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Jó lembra que agora se riam de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr os cães do meu rebanho. Do homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Pois bem, aqui no ponto 1, ele fala aqui que até pessoas mais jovens e de classe menos favorecida, hoje em dia zombam dele. Não tinham o menor respeito. Pessoas que antigamente respeitavam eles, pessoas jovens, velhos, agora riam dele. Pessoas que às vezes ele teria até colocado para trabalhar no meio dos cães, dos cachorros, das suas ovelhas, seriam empregados seus, hoje em dia zombam dele, da situação de escárnio que ele estava sofrendo. Ponto 2. Abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Nas suas vestes, ele viu uma prova real de seu sofrimento. No versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns acreditam
que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes, mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignorava. Aqui, quando ele fala aqui no ponto 2, nosso comentarista, pastor José Gonçalves, sobre abatimento físico e emocional, a parte física aqui, Jó se coloca como um homem, se vê como um homem abandonado, total sofrimento físico e também de natureza emocional. Ele coloca aqui suas vestes como uma prova, já que vestes manchadas. Então, quando ele fala aqui em manchada, talvez sejam tinham sido feitas manchas por causa da quantidade de feridas. Só relembrando que logo no início do livro de Jó, a Bíblia Sagrada nos fala que o inimigo das nossas vidas feriu a Jó de um tumor maligno, de algo terrível na sua vida, do alto da cabeça da planta do pé, ao ponto de Jó sentar-se na cinza e se coçar com cacos de telha para aliviar a sua dor. Então isso daí causou certamente feridas que tenha manchado as suas roupas. É o que o nosso comentarista está falando nesta manhã. Ponto 3. Deus teria abandonado Jó. Jó tinha um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Ele observou que seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas, mas agora o seu clamor por socorro ser ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes o sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Pois bem, o comentarista aqui está nos falando sobre uma pergunta: Deus teria abandonado Jó? O clamor dele parecia que estava sendo desconsiderado, que Deus já não o ouvia, né? Na conotação, no entendimento do livro, parece que Deus já não ouvia o clamor de Jó. Então, ele era repelido como uma escória, sentimento de injustiça, até mesmo por Deus ter abandonado, ter deixado de ouvir a ele, segundo o entendimento que nós temos diante do livro, da perspectiva que Jó tinha da vida. Deus o havia entregue em tudo, em todas as coisas, deixado todas as coisas já tá. Mas nós sim temos que entregar e deixar todas as coisas diante de Deus, crendo que Deus zela e cuida de mim e de ti, meu amado irmão. Tópico 3. O futuro em aberto de Jó. Ponto 1. Jó em defesa de sua ética sexual. A primeira defesa de Jó é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvio de seu comportamento sexual, fazendo aliança com seus próprios olhos, para evitar luxúria e impureza quando olhasse para uma donzela. Somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. Pois bem, aqui o comentarista está nos falando que no capítulo 31, Jó, na sua defesa, ele fala até que na sua vida ética sexual, ele sempre procurava ser um homem de integridade em todas as esferas, inclusive na sexual. Aliás, ele chega ao ponto de dizer que ele já tinha feito até concerto com os seus olhos, evitando a luxúria, evitando desejar até mesmo ou ter a cobiça, o desejo impróprio por uma mulher até mesmo virgem. Então, se por uma mulher virgem ele tinha o seu cuidado, imagine com uma pessoa da vida, como uma prostituta. Maior cuidado ainda tinha Jó por causa de tudo isso, e não deixava-se tomar por nada disso. Então, ele é incitado, ele é estimulado a ter um cuidado da sua vida, inclusive na sua vida sexual, ética sexual. Ponto 2. Jó em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Seus escravos tinham a liberdade para procurar e apresentar-lhe as suas queixas. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou.
visitava os órfãos e a viúva nas suas tribulações e guardasse da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Pois bem, aqui no ponto 2, Jó, aqui está o comentário sobre que Jó se defendia, também fazia uma defesa na sua parte social. Ele fala aqui que sempre tratou órfãos e viúva com humanidade. Escravos dele tinham liberdade de conversar com ele, com seu patrão, reclamar, falar das suas questões, das suas necessidades, das suas coisas. Então, hoje em dia, Jó estava expondo, nesse momento, Jó estava expondo o quanto procurou ser uma pessoa ética socialmente, procurou ser uma pessoa que fazia a vontade de Deus, cuidando daqueles que estavam abaixo dele, né, como seus subordinados até, de cuidado assim para com ele. Assim como diz também Tiago lá na sua epístola, que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção. Assim Jó também tinha esse princípio na sua vida. Ponto 3. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera, que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Ele mesmo nos justifica. Pois bem, aqui Jó, fazendo na sua defesa, nós vemos que ele faz uma viagem nostálgica lá no passado, acerca de tudo que ele já passou lá anteriormente. Agora ele fala do presente que ele está vivendo, da situação que ele está vivendo, mas o olhar dele está mais para o futuro, a vida dele para o futuro. Por quê? Por causa que ele entende desta forma que, olhando para o futuro, ele poderia se apresentar diante de Deus, como ele fala, que a quem me dera que Deus pudesse me ouvir, que Ele pudesse me ouvir. Então, o seu olhar é para o futuro. Então, aqui o comentarista nos pergunta como poderia, nós nos apresentar diante de Deus. Aí o mesmo comentarista, ele nos responde, segundo Romanos capítulo 8, versículo 31 e 33, nós podemos nos apresentar pela graça divina por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, Ele mesmo, é quem nos justifica. Sendo assim, chegamos à nossa conclusão. Nessa lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Pois bem, quando aqui nós concluímos a nossa lição, aqui nós relembrando que Jó tinha falado do seu passado abençoado, maravilhoso, nostálgico, que ele estava naquele momento nostálgico dele, lembrando do seu passado abençoado, mas agora ele estava com a vontade de voltar-se para Deus e de se apresentar diante de Deus, que ele acreditava que chegou a hora de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que ele era um homem inocente. Aleluia! Chegando assim ao final da lição desta manhã que nós estudamos, a lição número 10, a última defesa de Jó. Na semana que vem estaremos estudando a teologia de Eliú. Foi aquele quarto amigo que eu já falei que Jó tinha. A teologia de Eliú, o sofrimento é a correção divina. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!